ler a passagem que nós vamos compartilhar com os irmãos, que está lá em Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? Amém, queridos. Nós vamos falar hoje sobre um tema, né, que, como a própria pastora falou agora, e que nós temos nos expostos, né, a uma circunstância, a um cenário tão banal, tão injusto, né, que nos faz pensar em algumas coisas, que nos entristece, não é? Como nação, como país, como a pastora orou, né, e falou aqui. Nós temos vivido tempos difíceis como nação brasileira. Amém? Quando nós fomos lá, votamos, demos um voto de confiança para os políticos, alguns empresários. Nós estávamos ali acreditando, né, num futuro, acreditando que eles poderiam nos ajudar como nação a continuar o nosso desenvolvimento. E aí, o que a gente vê, né? Qual tem sido o cenário? Então, o tema da nossa ministração hoje é: em quem temos colocado a nossa confiança? Amém? Então, nós vemos esse cenário. Políticos chamados para entender a necessidade do povo, para trabalhar em favor do povo. E o que nós temos visto? Corrupção, traição, não é? Enganação, mentiras. Empresários que deveriam ter as suas empresas para beneficiar também a população, gerar empregos, gerar o desenvolvimento do nosso país e com que arrecada de lucro poder contribuir de uma forma favorável para tantas vidas, não só aqui no país, como em outros países. E o que a gente vê, amados? Propina, corrupção, lucro, corrupção, mentira, mesma coisa. Nós temos visto um país tão cheio de violência, pessoas brigando, se matando, tantas coisas, tantas coisas. Um jovem, um casal que sai para ir para um evento, quando volta, é acometido de um atropelamento por uma pessoa que era um sargento da polícia, que deveria ser referência para a gente também, como leis de trânsito, como cumpridor das leis. É o primeiro que desacata a lei. Mata um casal que está numa moto e se mata também. E aí, queridos, vem a pergunta, né? Vem a pergunta. E se não bastasse, a gente tem também referências na Bíblia, né? Quantas pessoas ali foram injustiçadas? O exemplo que me veio no meu coração, que eu fiquei meditando esses dias para preparar essa mensagem, foi o exemplo de José. José também foi um homem que era amado pelo pai, por Deus em primeiro lugar, mas muito amado pelo pai. E ele foi injustiçado em todos os momentos da sua vida, em 3 grandes momentos da sua vida. Ele foi injustiçado na sua casa, quando seus irmãos o traíram, o venderam para o Egito. No Egito, ele foi ser mordomo de Potifar, que era o oficial do faraó. E ali também ele foi injustiçado pela esposa de Faraó. Ele foi parar na prisão. Na prisão, ele também foi injustiçado, porque Deus usou ele para revelar o sonho de um padeiro, de um copeiro, e ele pediu para que o copeiro, quando estivesse lá na frente, lembrasse dele. E ele esqueceu. Por 2 anos ele ficou preso. Então nós vemos assim, essas coisas assim de uma forma tão banal. A gente vê a televisão,
Parece uma coisa tão normal, roubar, fazer falcatrua, violência, um matando o outro. Maridos chamados por Deus para serem cabeças, sacerdotes, para ser o provedor da casa, abandonando filhos, matando esposas. O que é isso, amados? O que é isso? E aí vem a pergunta, por quê? Por que acontece isso? Porque o mal está aí, e às vezes, muitas vezes, de uma forma tão banal, tão natural, como se fosse natural. Natural roubar, natural mentir, natural fazer a corrupção. Não acredito em mais ninguém. Né? Votei em fulano, agora que o Temer estava indo lá, as coisas estavam, o país começando a se resgatar, né? Se recuperar, se desenvolver, porque foi um caos, 2016 foi um caos para muitas empresas. Agora que as coisas estavam acontecendo, vem tudo isso revelado, né? Mostrando o caráter de um presidente que a gente acreditou que poderia consertar o nosso país, não é verdade? E a gente coloca e vê aquilo lá como uma coisa tão natural, parece que essa prática é natural no meio deles. Isso entristece o nosso coração, não é verdade? Nós que temos buscado ao Senhor, que temos desejado praticar o bem. Eu tenho, assim, contato com alguns empresários que são pessoas de bem, que querem fazer a coisa correta. E eu entro, às vezes, no Face, eles estão indignados. Nós ficamos indignados de ver tudo isso. Mas parece que, para eles, é como se fosse normal. E aí vem a pergunta, né? Por que acontece isso? Qual a razão do mal? Qual a razão do pecado? Né? E se a gente for olhar lá, se você tiver com a sua Bíblia também aberta, né? Nós temos as respostas que o Senhor já responde ali mesmo em Tiago, que está lá no verso 1 e 2. No verso 1 e 2 de Tiago, nós temos a resposta. Amém? E diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde procede a maldade e a prática do pecado, queridos? Está aqui a resposta. Está claro, né? Não tem que a gente interpretar muita coisa. Está escrito, obviamente, que vem de onde? Dos prazeres que militam na carne. O ego, ainda grande, querendo satisfazer a sua carne. Prazer, satisfação imediata. Um ego que não mede esforços para se satisfazer. De um ego que ainda não morreu. E que ama o mundo. Se você for ler mais para frente, vai dizer isso. Que amar o mundo é contrário a amar coisas de Deus. Valores do mundo contrário a valores de Deus. E no verso 2 também está escrito: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Só arrumar aqui que fica melhor por causa da luz. Então, amados, de onde tem esse veneno? De onde vem o veneno? Será que vem de fora? Será que é lá de fora que procede o mal? Que procede o pecado? Não. Por aqui a gente fica claro, né? Que vem de onde? Vem de dentro. Vem de dentro. O mal instalado dentro conduz a vida das pessoas. E a pergunta do Senhor hoje para nós é: quem tem conduzido a sua vida? Em quem você tem confiado? Tiago diz aqui: Deus ou o mundo. São contraditórios. Amém? Quem tem conduzido? Quais são os valores que eu tenho alicerçado a minha vida para que eu pratique atitudes? Porque as atitudes, queridos, elas são resultado daquilo que eu creio. Se eu creio que vai chover, eu vou levar um guarda-chuva. Se eu creio que vai fazer sol e calor, eu vou para o clube. Não é assim? Então, aquilo que eu acredito, eu faço. Certo? Então, atitudes são resultados do que eu creio, do que eu acredito.
E se eu acredito nos valores do mundo que dão certo, que vale a pena, muito provavelmente eu vou agir da mesma forma. Não é verdade? Mas, graças a Deus, que nós temos a palavra do Senhor. Amém? Diga para o seu irmão, graças a Deus, nós temos a palavra do Senhor, que nos ensina, certo? Que nos ensina. Você quer ser sábio? Você quer ter sucesso na sua vida? Siga a palavra. Não há sucesso fora do Senhor. Nós vamos ver por que não há. Às vezes a gente acha que há. A gente olha para alguém, olha para esses políticos, fala, nossa, olha lá, rouba, e está lá no bem bom. Será, queridos, que ele está no bem bom? Será, queridos, que esse bem bom vai durar para sempre? Será? Vamos ver o que o Senhor fala para a gente. Porque Deus é que sabe. Nós não sabemos. Amém? Se nós estamos aqui porque nós cremos na palavra. Nós cremos que a palavra é absoluta. Não há outro ensino para nós, a não ser a palavra do Senhor. Tudo que está fora da palavra é engano, queridos. Qualquer coisa que foge à palavra, corre. Porque ela não está te dando valores do reino. Ele está te dando valores do mundo. E valores do mundo, está aqui. É isso que a gente está lendo aqui. E está vendo aí acontecer hoje. Amém? Por isso que a gente se refugia aqui, na casa do Senhor. Por isso que a gente se refugia na palavra do Senhor. Porque há esperança para nós, amém? Há esperança para a árvore, como diz lá em Jó. Ainda que cortada, ao cheiro das águas, ela vai florescer e vai frutificar, em nome de Jesus. Então nós vamos aprender com Tiago hoje, tá certo? Se você tiver sua Bíblia aí, nós vamos aprender. E o que é que Deus tem para nos ensinar? 3 grandes verdades Deus tem para nos ensinar, de forma que a nossa vida floresça de uma maneira justa, clara, correta. E com resultado certeiro. Amém? Diga, resultado certeiro. Resultado certeiro. Não é um meio resultado ou mais ou menos, é certo. Os planos do Senhor, os resultados de Deus são certos. E primeiro, então nós vamos aprender aqui com o Tiago. Vamos lá para o verso 13, novamente. Diz assim, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucro. Então, queridos, o que é isso? Né? O que está falando aqui? Aqui, nesse verso, está dizendo, hoje ou amanhã iremos e negociaremos e ficaremos lá e teremos lucro. Essa frase diz o que a pessoa acredita. Esse é valor do mundo. Eu acredito que se eu fizer isso, aquilo outro, eu vou colher o resultado. Certo? Acreditar naquela frase. Eu faço e aconteço. Antes da gente conhecer Jesus, queridos, quem dominava a nossa vida, muitas vezes, era intelecto. Principalmente quem gosta de estudar, quem gosta de ler. E a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar para um mercado competitivo. Precisa. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente deixa essas crenças se consolidarem tão forte na nossa vida. A Bíblia chama isso de sofisma, que é complicado, porque você acredita naquilo, lá no profundo, desde criança você acredita naquilo. Para mudar isso é muito complicado. E tem muita gente que tem isso como filosofia de vida. Muita gente. Esses empresários, esses políticos, com certeza eles pensam assim. Eu faço e aconteço e dá tudo certo. Eu faço, planejo, trabalho e vou colher os resultados. Amém? E o que tem por trás disso? Os valores humanos. Os valores do dia a dia aqui. De uma sociedade que a gente vê como está. Amém? Mas o que vem no verso próximo, quando Tiago fala, né? Logo na sequência. Você fala isso e na sequência diz o quê? Vós
Não sabeis o que sucederá amanhã. Amém? Então está claro, amados. A primeira coisa que Deus quer nos ensinar nesse dia é que nós não temos o controle. Nós não sabemos o que vai suceder amanhã. Nós somos limitados. Não somos oniscientes e onipotentes. O que é isso daqui que nós falamos agora? Acreditar que eu faço e aconteço é acreditar demais em mim. Acreditar que eu sou onisciente, que eu sei tudo, que eu conheço tudo, que eu domino tudo e por causa disso eu posso controlar tudo. Que nada vai fugir ao meu controle. E quanto mais inteligente às vezes a pessoa é, amados, mais ela acha isso. Porque ela controla. Ela tem domínio. E quando tem cargos também de autoridade, né? Como nós falamos aqui, políticos, empresários, governadores, polícia, não é verdade? Eles têm ali um poder que o homem deu a eles. E eles têm conhecimento, porque estudaram, porque foram para uma faculdade, eles têm ali. E na grande maioria das vezes, colocam a sua confiança nisso. Se baseiam as suas vidas em cima disso, acreditam demais nisso. E sabe como a Bíblia chama isso, queridos? Chama isso, aqui em Tiago mesmo está dizendo, chama isso de loucura, chama isso de soberba, chama isso de autossuficiência. O problema não está em a gente fazer planos, queridos. Nós devemos fazer planos, isso é estratégico. O problema está onde eu coloco a minha confiança. Se em Deus ou se no plano. Se em Deus ou se em mim. E a pessoa que acredita nisso, ela está pensando nela. Ela acredita nela. E isso acompanha a autossuficiência. Eu faço, eu aconteço. Eu sou o dono da verdade. Eu tenho essa empresa. Eu sou o major tal. Eu domino essa terra. Eu domino isso. Eu domino aquilo. Eu controlo isso. E por isso eu posso fazer o que eu achar melhor. Porque vai dar certo. Eu tenho poder, por isso a onipotência. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho cargo. Quantos líderes que a gente vê aí massacrando suas equipes, porque se pensam assim, agem dessa forma, como se fossem o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente. O que é onisciente e onipotente? Oni vem da palavra único e total. Então, é como se você falasse onipresciente. Eu sou único e totalmente conhecedor desse assunto. Eu sou único e totalmente poderoso. E por causa disso, o que vem na sequência? Sentimentos de autossuficiência, soberba, arrogância. É isso que está por trás, queridos. Quem acredita nisso, age assim. E, muito consequentemente, vai ter atitudes dominadas pelas práticas do mal. Existe uma outra passagem, eu não vou ler toda, está lá em Lucas 12, 16 a 21, que vocês, quem gosta de ler a Bíblia, vai lembrar de um homem muito rico e que ele construía celeiros. Ele tinha tanto celeiro que ele não sabia mais o que fazer. Aí ele foi lá, teve uma ideia. Vou destruir todos os celeiros, construir tudo de novo. E ele foi, construiu, e ele só cresceu ali na sua arrogância e no seu celeiro, né? Naquilo que tinha. E aí tem um versículo lá que Jesus, é uma parábola, né? E Jesus diz assim para esse homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Está lá em Lucas 16, 21. Outra pessoa também que se achava, né? Ele era assim com Deus, conhecia muito de Deus, era justo, um homem justo. Ele tinha um pouco de achar que ele podia, né? Até que um dia acontece algumas situações bem complicadas na vida dele, né? Tem pessoas que às vezes precisam passar pelo caos para acordar. Glória a Deus que nós estamos aqui, podemos acordar sem ter o caos, amém? Porque o Senhor é o Deus proativo. Ele nos avisa antes. E o recado que Ele tem para nós hoje é isso aí. Precaução. Precaução. Olha em quem você tem confiado. Olha como estão as suas atitudes, amados. Deus está te precavendo.
Tem muita gente que não ouve a voz de Deus, vai aprender depois na dor, porque o Senhor nunca vai deixar de ensinar você. Ele nunca vai deixar. Ele vai sempre trabalhar. E a dor serve para isso também. Nós não devemos reclamar quando a gente passa por uma situação difícil. É Deus nos ensinando. Amém? Então tinha esse homem lá, né? Jó. Era um homem que estava lá e teve a sua vida totalmente devassada. Os filhos morreram, ele ficou doente. E aí há um diálogo. E Deus fala para ele várias coisas que está lá em Jó depois. É muito bom ler Jó. Deus fala assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Acaso, desde começar os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Verso 21. Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias? Pode levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Não. A conclusão foi essa. Então Deus fez várias perguntas. Você é tão sábio, Jó? Você sabe tudo isso aqui? Será que você sabe? Você sabe? Quem está pensando assim, sabe tudo isso? Sabe tudo isso? E aí, amados, aqui em Tiago mesmo, a gente vê lá no verso 6. Deus fala para quem tem essa crença e quem vive se baseando a sua vida nisso. Olha a palavra que Deus tem para as pessoas. E às vezes a gente fala, não, isso aí é com o político. Isso aí é só com eles lá que estão roubando, né? Não sei se vocês receberam pelo WhatsApp uma mensagem do Moro. Falam que é do Moro, eu acredito que seja, né? E ele fala lá, né? Nós que estamos aí apontando o dedo, né? Começa a perceber suas atitudes nas pequenas coisas. Começa a perceber, né? Se você... Como é que é? Será que a gente é tão honesto assim? Quando vai no supermercado, será que você não pega uma uvinha e fala assim, ah, não tem problema, posso comer a uva, posso comer a banana, e não paga? Né? Ele começa a levantar algumas coisas. Então, para a gente refletir nas nossas vidas. Amém? O quanto que o nosso ego ainda pode estar grande na nossa vida, o quanto ele não morreu. Porque é daí que procede as brigas, as confusões, os problemas, muitos deles têm raiz lá dentro. Lá dentro. Que, no ego enorme. E o ego muito grande nos leva à onisciência, à onipresença, a viver, queridos, no automático. Às vezes a gente acha que isso aqui é só para lá. Como é que está a nossa vida? Deus me fez refletir sobre isso esses dias, que eu vou dizer porquê depois. Como é que está a sua vida? Você está vivendo no automático? Automático, às vezes. A gente acorda, levanta, sabe? Automático. Automático. Quando vê, você está fazendo as coisas na sua ótica. Não consulta Deus. Está lá, fazendo, automático. Isso aqui sempre foi assim. Sempre fiz o bolo desse jeito. Sempre dirigi desse jeito. Sempre fiz esse caminho no automático. O que é isso, queridos? O que é isso? Autossuficiência. Eu faço do jeito que eu aprendi. Vou fazer isso. E ali a gente vai levando a nossa vida. Até às vezes na hora de orar a Deus, queridos. Quantas vezes a gente vai para Deus fazer aquela oração de todo dia? Quase vira uma reza, não é? Você vai ali, Pai, abençoa tal dia, Não tem a flexibilidade, o tempo de qualidade com o Espírito Santo. Para eu ter essa mensagem aqui, amados, eu fiquei ontem o dia todo lendo, ouvindo, lendo louvor. Deus, o que o Senhor quer que eu falo? No começo, na sexta-feira à noite, eu fui sentar para preparar a palavra, eu fui na minha mente, fui no intelecto. Ai, meu Deus do céu, tem que fazer aquela palavra, Aí o Espírito Santo falou de uma forma tão sutil. Eu não chamei você para copiar as coisas. Eu chamei você para falar aquilo que eu já pus no teu coração. Eu já pus no teu coração que você tem que falar. Vai lá olhar o que está lá no teu íntimo. Nossa, Pai. Aquela palavra para mim foi confortável. Eu falei, glória a Deus. Eu vou ouvir o que o Espírito pôs lá. Já estava a palavra lá, amados? Já estava. Mas eu estava preocupada com a mente, com o intelecto, com a teologia. Olha como a gente é um vai e vem, né? Mas eu falei, amém, Senhor. Que seja feita a tua vontade. E ali fui. Estar na presença do Pai, ouvir, louvor, adorar. A minha ansiedade fica ali. Eu quero estar contigo, em louvor, em adoração. Li José, li Tiago, li Provérbios, li Eclesiastes. Não, até na hora que queimou. Uma hora queima. Deus fala e queima a palavra. Aí você fala, é essa. Glória a Deus.
Glória a Deus. Como é lindo, como é lindo. Mas isso não viria, amados, se fosse o automático. O automático, de você fazer tudo no automático. Não deixar o Espírito te conduzir e te levar. Que é isso que Deus quer que a gente faça. Amém? Então o Senhor diz para nós, lá verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Queridos, os irmãos de José também fizeram planos para exterminar o irmão, porque se incomodaram com ele. E o que estava por trás dessa atitude? Vocês conhecem a historinha de José, né? Ele foi vendido, ele vivia numa família, para quem não conhece, um resuminho, já falei um pouquinho, foi vendido para Egito, lá ele foi escravo, até se tornar governador do Egito. Ele só estava debaixo do rei do Egito. Amém? Então, primeira coisa que Deus nos ensina, nós não temos o controle de nada. Amém? E a palavra do Senhor, para matar isso no teu coração, no meu coração, é Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém, queridos? Nosso entendimento, ele só é útil quando ele está nas mãos do Senhor. Aí sim, ele vai ser usado. Amém? Então, o segundo ponto agora que Deus quer nos ensinar por meio dessa palavra de hoje, em volta de tudo isso que a gente tem vivido, que tem nos deixado indignado. Segunda coisa, está lá no verso 14b. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. É rápido, não é? Há 20 anos atrás eu estava entrando aqui nessa igreja pela primeira vez. Me lembro direitinho, meu filho era pequenininho, o Rodrigo. Hoje ele já está ministrando a palavra, está lá no encontro de homens já. 20 anos, queridos. Passa um sopro, que é a nossa vida. Uma neblina que, ora, é lindo, maravilhoso, ora, vai se tornando velho. Já estou quase nas casas dos 50, já vou olhando, vai falar, nossa, né? Não sou mais a mesma. Como o tempo passa e a gente não pode controlar esse tempo. Não pode voltar o tempo. Rapidinho. Esse casal que eu comentei com vocês era um casal de primo nosso. Se converteram, estavam assim, no auge aí com Deus. De repente, tinham 50 anos os dois, amados. De repente, some, desaparece nesse corpo. Porque a gente sabe que eles não sumiram eternamente. Amém? E o Salmo 139, se você for ler hoje, diz que o Senhor sabe todos os dias da nossa vida. A gente não precisa se preocupar com isso. Porque nós estamos nas mãos do Senhor, nós somos eternos. Amém? Só que esse tempo aqui, que muita gente acha que ele é destrutível, né? Que ele acha que é longo, previsível, cai por terra tudo isso aqui. Está dizendo aqui que é a vossa vida. Sois um sopro, uma neblina, que ora chega e ora some. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, está no automático. Esses políticos, será que eles estão querendo nisso, amados? Será que eles acham que eles vão levar para a eternidade tudo que eles roubaram? Será que vai levar, queridos? Será que ele vai usufruir tudo que eles ganharam? Como diz essa palavra, louco. Você junta, corre atrás do vento. Amanhã eu peço a tua alma e aí? O que é que você vai fazer? Amados, onde nós temos colocado o nosso coração? A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o teu coração, está o teu tesouro, mesmo vice-versa. Onde nós temos colocado o nosso coração? O que tem motivado a nossa vida? Eu quero ler um texto para você, que também rodou aí no WhatsApp, né? E ele não está mais, eu achei vou ler só um trechinho, tá? Diz assim: uma jovem estava sentada aguardando um ônibus. E uma senhora mal-humorada sentou-se ao seu lado, batendo-lhe com as suas sacolas. Uma pessoa que tudo observava perguntou à moça, por que ela não reclamou, não falou nada, não brigou, não discutiu, não fez a mulher parar de falar, ou de bater a sacola? E a moça respondeu, com tranquilidade e com um sorriso, não é necessário ser grosseiro ou discutir sobre algo tão insignificante. A jornada juntos é tão curta. Eu desço na próxima parada. Vou repetir, amados.
não é necessário discutir sobre algo tão insignificante. Nossa jornada juntos é tão curta. Vamos dizer isso para gravar no nosso coração? Repita comigo. Não é necessário discutir sobre algo insignificante, porque a nossa jornada juntos é tão curta. O que nós temos valorizado? O que mais vale? O que eu tenho valorizado? Automático? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ganhar, ganhar, ganhar. Ganhar, ganhar, ganhar. Vantagem, vantagem, vantagem. Acumular, acumular, acumular. Temos aprendido tanto aqui com o pastor Wilson, né? A última pregação dele. Lança o seu pão sobre as águas. Temos aprendido com o Senhor. Mas o que nós temos vivido na prática? Trabalhamos tanto, 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 tanto. Para quê, amados? Para quê? Sendo que uma coisa só é necessária, Jesus já falou. E lá em João 4, quando Jesus é a nossa referência, não é? E teve aquela passagem que ele encontra a mulher samaritana, e quando ele estava ali ministrando com a mulher samaritana, os discípulos foram comprar comida. E ele ficou o dia inteiro comendo, sem comer, pregando, ministrando naquela vida, curando aquela mulher, investindo o seu tempo naquela pessoa. E o que os discípulos falaram para ele? Chegaram todo afoitos. Jesus, Jesus, trouxemos comida. Vem comer, Jesus, preocupado. Vem, Jesus, come, come, come. E o que ele fala, amados? João 4, 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Qual é a comida de Jesus que sustentava Jesus? Fazer a vontade do Pai e não a dele. Fazer a obra. Fazer a obra, queridos. A minha pergunta para você, você tem feito a vontade do Pai? Você tem feito a obra de Jesus? Ou não tem dado tempo? Ah, não tenho tempo. Ah, eu não consigo falar. Eu estou aqui, amados, pela graça do Senhor, não é por mim. Eu por mim não estaria aqui. Mas eu confio no Deus que me chamou. Confio no Deus que tem ministrado no meu coração. 20 anos que eu estou sentada aí, todo domingo eu estou aqui. Eu recebi algo do Senhor. Por que eu não posso compartilhar quando Ele me chama? Amados, o que eu tenho feito com a minha vida? O dia que eu fui naquele velório, domingo passado, que eu vi aquele velório, amados, lotado. Lotado, eu nunca vi tanta gente num velório como aquele. Ali Deus falou no meu coração, e o cerne da mensagem hoje é essa. Ali eu chorei. Não só pela dor da separação que a gente sente, mas eu chorei, porque eu falei, Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida, Deus? Quantas pessoas? Meu primo se converteu há 5 anos, 6, 7, não sei quantos, minha mãe sabe melhor. Amados, o velório lotado. Eu não sabia que ele era uma pessoa que evangelizava tanto. E as pessoas chorando, todo mundo querendo vê-lo lá. Amados, foi uma coisa impressionante. Eu nunca vi um velório com tanta gente assim. Minha mãe está aqui, ela é prova, ela viu tanta gente. E o que Deus ministrou ali? Ali eu parei quieta e eu chorei. Eu falei, Deus, o que é que eu tenho feito com a minha vida? O que você tem feito com a sua vida, queridos? Tantas vidas sendo ceifadas aí. O que nós temos plantado na minha casa, começar dentro da minha casa. Eu tenho sido um canal de bênção para os meus filhos. Eu tenho recebido do amor do Pai transmitido para os meus filhos, que são as minhas primeiras ovelhas. Eu tenho priorizado os meus filhos. Eu tenho priorizado a minha mãe. Era o Dia das Mães. Eu falei, hoje eu vou fazer uma homenagem especial para minha mãe. Hoje eu vou declarar ali, não só para minha mãe, estava minha sogra, minhas cunhadas. Eu fiz uma declaração ali, honrando minha mãe. E meu coração está mais sensível para ela. Mais sensível para os meus filhos, mais sensível para o meu marido, mais sensível para as minhas ovelhas, mais sensível por vocês, mais sensível para os meus funcionários, mais sensível para os meus pastores, mais sensível, mais amor, queridos. Vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui, que é curto, passa assim, rápido. E a gente está só preocupado com dinheiro, com trabalho, com carreira. Posso ter minha carreira? Claro, você deve ter. Mas na sua carreira você pode ser um instrumento do Senhor. Não preciso só. Nós devemos sim fazer a obra, como Jesus falou aqui. Devemos, a nossa igreja é uma igreja em células. A nossa igreja é uma igreja que tem encontro de homens, de mulheres. A nossa igreja tem tantos ministérios. O ministério de cura da pastora Rosana
tantos ministérios, do Veredas, tantas coisas para serem feitas. E às vezes a gente se limita a viver o nosso dia lá, cá, lá, cá. Amados, vamos acordar. Vamos acordar. E dentro do meu trabalho? Será que eu preciso estar aqui como eu estou agora para fazer a obra? Não. É dentro da minha casa. É dentro da minha casa. Eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu tenho um cartãozinho que eu dou. A gente trabalha com RH, com recrutamento e seleção. Quantas vidas passam ali na nossa consultoria? Quantas? Para emprego. Quantas? E o que eu tenho feito? O que eu, Luciana, tenho feito? Quantas pessoas passam por mim? E eu não falo do amor de Jesus. Eu não pratico o amor de Jesus. Não é só falar, não, é praticar. Praticar, ser honesto, ser verdadeiro. Falar e cumprir. Amanhã, eu falo muito isso para as minhas meninas. O candidato liga, ela queria saber, a consultora não está, amanhã ela te liga. Eu falo, ela vai ligar? Não sei, então você não fale isso. Não fale o que você não sabe, não vai cumprir. Amados, prática. E aí Deus pôs no meu coração, quanto tempo para eu fazer um cartãozinho, porque eu dou o cartão da consultoria e não dou um cartão de Jesus? Tá lá o cartão, já faz uns 6 meses que eu comecei a fazer, e aí o automático, levanta, trabalha, faz isso, não consegui fazer esse cartão até hoje. E ali eu falei, Deus, quantas vidas passam aqui e eu não faço? Amados, vamos acordar, queridos. Tem um mundo aí para a gente ganhar. Tem a sua casa para você ganhar. Ame. Ele não quer ouvir a palavra de Deus. Eu falo de Jesus. Fale de Jesus amando. O nosso Deus, Ele é amor. O nosso Deus, Ele é justiça. Pratique a justiça. Pratique o amor. Pratique. Pode ter certeza. Pode levar um tempo. Mas chega uma hora Ele vai falar, epa, que mudança que teve na sua vida que agora você está desse jeito? Se preocupando mais comigo, me ajudando, olhando para mim, sendo compreensivo, não me julgando, conversando, dialogando. O que aconteceu? Epa, alguma coisa aconteceu. Pode ter certeza que mais tarde ou mais cedo Ele virá para o Senhor. Amém? Então, queridos, o nosso tempo aqui, ele é curto. E nós temos que aproveitar. Eu estava vendo aqueles vídeos que o pastor Elcio tem passado, que é uma bênção aqueles vídeos. Quem ministra aquelas palestras é um pastor lá dos Estados Unidos, que ele foi muito tempo empresário e agora ele é pastor de uma igreja maravilhosa. Ele tem uma visão muito empresarial também. E no meio, eu peguei, eu não consigo vir também, pedi para o pastor Elcio se podia me emprestar e fomos assistir um DVD lá. Até passei para o pessoal do nosso discipulado, algumas. No meio, assim, eu estava, de repente que eu me deparo ali, Melinda Gates. Falei, Melinda Gates? Será que tem alguma coisa a ver com Bill Gates? Ele é uma referência no mercado de tecnologia. E era, amados, a esposa do Bill Gates, dando lá o seu testemunho. Lindo. Sabe o que ela faz, amados? Ela se casou com o Bill Gates, ela era uma funcionária dele. Lindo testemunho. Bill Hybels, que é o líder, perguntou para ela como foi. Ela era uma funcionária de TI. E aí elas se apaixonaram, casaram. Eles tiveram 3 filhos. Quando ela teve os filhos, eles planejaram que ela não ia mais trabalhar na empresa. E ela saiu para cuidar dos filhos. Mas, amados, a vida dela, ela sentia que ela não podia ficar só. Era uma bênção, mas tinha algo mais que Deus tinha para fazer. E ela começou, então, a investir com o dinheiro da Microsoft, começou a investir em vacinas para crianças no mundo inteiro. E aí passou a estatística de quantas crianças deixaram de morrer por causa dessas vacinas. Por causa de quê? De uma mulher que se sensibilizou pela obra e reverteu o seu dinheiro em prol do bem, E mais ainda, ela tem uma fundação onde ela faz contato com todos os bilionários do mundo, que ela tem contato, com certeza. E ela arrecada uma parte desse dinheiro para essa fundação. E administra todo esse dinheiro para investir em vidas, em saúde, provavelmente em educação, em outras coisas. Que coisa linda, não é? Que coisa linda, queridos. E a gente vê a historinha de José também, José sofreu tanto nas mãos de tantos, mas ele era um homem que mesmo fora da sua casa, ele não deixou de servir ao Senhor. Ele estava lá
na casa de Potifar como mordomo, e ele era fiel a Deus, servindo a Deus. Ele estava na prisão, servindo a Deus. O ministério dele foi lá na prisão. Ele não precisou ter um ministério lá de pregador. Dentro da prisão, preso, ele se deixou usar por Deus. Onde você está, amados? Pare e pense. Onde você está? Eu tenho sido canal do Senhor na vida da minha família. Eu tenho sido canal do Senhor na vida daqui dessa igreja. Tenho sido canal do Senhor na vida da minha escola, da minha faculdade. Onde? Onde? E às vezes a gente acha tão difícil. Meu filho, a semana passada, chegou tão feliz em casa. Ele falou, mãe, você não sabe o que aconteceu. O que foi, filho? Abri a minha primeira célula na faculdade. Falei, é mesmo? Como? Eu passei um WhatsApp para todos os meus amigos num grupo lá, convidei, tal horário, era para estar lá, que eu ia falar de Jesus. Olha a ousadia que ele teve. Foi lá, passou o WhatsApp lá, tal, deu o determinado... E ele orou, ele jejuou, ele ficou tudo ali. Deu o horário, ele sentou lá na UNAERP, estuda lá. Sentou lá num lugarzinho, ali ele ficou. Ele estava esperando que 4 pessoas viriam, porque já tinha falado alguma coisa de Deus, eles tinham um coração mais sensível, né? 4 pessoas. Deu o horário, amados, acho que era 9 horas, tinha um intervalo de meia hora. Deu 9:01, 9:02, 9:03, 9:05, 9:06, 9:07. Aí ele já falou assim, pai, que pena, né? Acho que não é a hora de eu falar do seu amor para essas pessoas, mas não tem importância, amém. Ele ficou em paz, tudo bem, Senhor, tudo bem. De repente, quando ele olhou assim, amados, vinha vindo. Veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5, veio 6, veio 7, veio 8, veio 9. 9 alunos que estudam com ele para ouvir Jesus. E ali ele falou, mãe, eu tinha preparado uma palavra, mas chegou lá, nem sabia mais da palavra. Fiquei tão impactado. Eu falei o que tinha no meu coração. Eu deixei o Espírito Santo fluir. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. O Espírito Santo fluir. Ele tem só 20 anos, né? Está aprendendo coisa que eu demorei 30 para aprender, né? Louvei a Deus ali, orei por ele. Falei, e aí, filha, como foi? Mãe, uma senhorinha lá me abraçou. Ela me abraçou tanto. Ela falou assim, que coisa linda. Um jovem que podia estar drogado aí, fazendo besteira, está aqui falando de Jesus. Que coisa linda. A senhorinha ali, né? E os outros jovens também. Tem um rapaz que ele conhece mais, já convidou para vir no culto. Amados, a gente acha, põe tanta dificuldade. E olha aí, é só fazer, é só querer. O nosso Deus vai à nossa frente. É Ele que vai fazer, amém? É Ele. É Ele. Fala isso para o seu irmão, é Ele que vai fazer. Você só precisa se colocar à disposição do reino. Amém? E o terceiro ponto que o Senhor quer nos ensinar hoje, o último pontinho aí, que está tudo lá em Tiago, que é o verso 15. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Então, em vez de dizer, eu faço, eu aconteço, eu dou conta de tudo, eu posso tudo, eu aguento, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, né? Está dizendo assim, não, diga sim, creia sim. Dizer é crer. Você fala que o coração está cheio. Se eu creio assim, eu vou dizer. E se eu digo assim, eu vou fazer, amados. Comportamento é resultado do que eu creio e do que eu falo. Certo? Por isso que a nossa conversão ela não pode ser só na fala, tem que ser na prática. Tem que ser lá dentro que eu creio. Eu creio, que eu penso, eu falo e eu ajo. Amém? E aí, tá lá. Salmo 139. Se você quer saber quem é o onipotente, o onisciente e o onipresente, está tudo lá no Salmo 139. Recomendo que você leia o Salmo 139. Lá tem a revelação do nosso Deus, que é onipotente. Tem todo e único, que tem todo o poder. Onisciente, o único que tem todo conhecimento. Conhecimento. E onipresente, o único e todo, que está em todos os lugares. Aqui, lá embaixo, onde for, ele está. Amém? E uma outra verdade que nós temos que dizer para nós também, que está lá em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então qual é o preço? O salário, será que não tem consequência? Está escrito aqui. A pior consequência do pecado, amados,
É a separação. A morte aqui é a separação de Deus. Essa é a maior consequência de quem vive na prática do pecado. Estar desconectado de Deus. Estar longe de Deus. Tem outras consequências. Por exemplo, esse sargento saiu de casa para ver a mãe, 200 quilômetros num carro, amados. Que é isso? É pecado, isso aí é imprudência. Achou que não ia ter consequência nenhuma. Achou que ele tudo podia. É 10 horas da noite, não tem carro nenhum, eu sou sargento, eu sou polícia. Para que eu vou seguir o que pede lá, 110? Eu controlo tudo, eu sei tudo. De repente, se depara com uma moto que está indo na frente dele, atropela, mata uma família, destrói uma família, morre também, deixa filho, deixa esposa. O Ricardo estava falando no dia lá do velório, que a mãe dele, era o dia das mães, a mãe dele, quando saiu o cortejo, ela sentou assim e só chorava. Só chorava. A consequência aí. Mas mais do que a consequência terrena, porque ela tem. Se você for lá na Bíblia procurar consequências do pecado, você vai achar N consequências. N. Mas a mais crítica é nós vivermos distantes de Deus, aqui na terra e na eternidade. Porque a nossa vida aqui é um sopro. Um sopro. A gente acha que a gente vai viver aqui eternidade, que a gente não envelhece, que a gente não adoece, que a gente não vai partir um dia. Mentira, a Bíblia está dizendo. Mentira, é uma mentira. E nós temos que trocar a mentira pela verdade. Um sopro é a nossa vida. E o que vai ser para sempre é a eternidade. Com quem eu vou viver a eternidade? Com os valores desse mundo aqui? Com o pecado? Não, a Bíblia diz que se eu estiver assim, nessa condição, Deus não está comigo. Eu não vou viver a eternidade com Deus. Isso é crítico. E para a gente encerrar, amados, dentro desse assunto, uma outra fábula. Essa é europeia, tá? Diz assim, olha. Havia uma aranha no canto de um celeiro, que admirava tanto sua teia, que a cada dia limpava, arrumava e mostrava para todos que passavam. Porém, um dia, enquanto admirando a sua bela obra de arte, ficou incomodada com a única coisa que impedia que essa fosse a melhor teia de aranha na história do mundo. Foi aquele fio lá em cima, que estragava toda a estética do resto. Não teve dúvidas. Cortou o fio, logo, que ligava a sua teia ao teto. Porém, seu mundo caiu. Adiantou cortar o fio? Cortou o fio, cortou a conexão dela com o teto, que era o que sustentava. O fio sustentava a teia, e não a teia sustentava o fio. Preciso de Deus que me sustenta. Amém? Diz isso para o seu amigo aí do lado. Precisamos de Deus que nos sustenta. Porque só Ele, diga isso, só Ele é onipotente, é onisciente e é onipresente. Só nele eu tenho a vida eterna e a salvação. Amém? Então, queridos, esse último ensino do Senhor nos chama a humildade e a dependência do Senhor. E também está lá em Tiago, verso 8, 9 e 10. Aqui está o segredo da salvação, do aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem não teve a oportunidade ainda hoje, vai ter. Mas o segredo da gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas é trocar aquele que conduz, é trocar aquele que eu confio. E passa por esse processo aqui que está lá em Tiago. Primeiro, chegai-vos a Deus. Lá em Tiago 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vamos repetir isso. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos aplaudir o Senhor por esse versículo? É muito lindo. Amém? Glória, glória, glória ao Senhor. Glória, Pai, ao teu nome. Amém, amados? Qual é o segredo da dependência?
Primeiro eu preciso entender que a onipotência, a onisciência, a onipresença está nele. Segundo, queridos, para eu depender do Senhor, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que limpar as minhas mãos, purificar o meu coração. Ninguém verá a Deus se não se purificar. Sem santidade, você não pode ver a Deus. Sem santidade, nós não podemos ouvir a Deus. Sem santidade, nós não podemos ter as bênçãos do Senhor, como está escrito aqui. Não seremos nunca exaltados. Amém? E isso começa com uma postura de humildade, de quebrantamento. Lá o Salmo 51, Davi falava isso. Um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. É isso que Ele quer ver no nosso coração, amados. Um coração que se rende, um coração que se entrega, que se deixa tratar, que se deixa trabalhar pelo Espírito Santo de Deus. Um coração que não se vê como sábio aos seus próprios olhos, não se vê como conhecedor. Por mais que eu conheça a palavra, queridos, por mais que eu saiba de Gênesis e Apocalipse, se eu não tiver um encontro com o Senhor, se eu não tiver um coração quebrantado, humilde, o Senhor não pode operar suas obras na nossa vida. Ele não pode nos levar para outros níveis. Ele não pode nos usar. Ele não pode completar a obra. Por quê? Porque nós emperramos, como aquela mula que emperrou. Deus quer fazer algo, mas nós estamos emperrados ali na nossa intelectualidade. Talvez essa palavra não viria aqui hoje. Se eu tivesse falado, não, pastor, eu estou muito ocupada, estou com muita coisa. Eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não sei as coisas que você sabe. O pastor Wilson, para mim, é uma referência. Para vocês também. Poderia dizer isso. Mas, amados, não. Não. Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me. Usa-me, fala. Eu quero depender de Ti cada vez mais. Eu quero ser sensível à Tua voz. Deus, quando o Senhor falar comigo no púlpito, quando eu estiver aí embaixo, o que o Senhor estiver falando, quebranta-me para que eu mude a maneira de eu pensar. Eu quero mudar, trocar a mentira pela verdade. Nós acreditamos em muita mentira, queridos. Muitas mentiras. Nós herdamos das nossas casas, da nossa família, que não conhecia o Senhor. E mesmo que conhecesse, às vezes não sabemos tudo. Tudo, não sabemos. Por mais que um teólogo sabe tudo da Bíblia, ele não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Só Deus é. Por isso que o nosso coração tem que estar sempre na presença. Sempre à disposição do Senhor. Se deixar quebrar, se deixar lavar, se deixar moldar, se deixar mudar, se arrepender dos pecados. Amém? Porque esse coração, quando Deus vê esse coração. Quando Ele vê um coração. Quando Ele vê um coração que depende. Senhor, antes de sair de casa, eu oro ao Senhor. Senhor, eu tenho que tomar uma decisão X. Senhor, eu tenho que ir lá. Posso ir, Pai? Ah, Deus, gente, eu já tive tantas experiências, às vezes, de ir em congresso, de viajar. Às vezes eu não tinha nenhuma condição de ir. Não tinha. Mas meu coração queimava de desejo de ir. Eu pedia para o papai. Papai, eu posso ir? Tenho vontade de conhecer tal lugar, papai. Mas é da tua vontade? Amados, e as coisas aconteciam. Do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. Ele tem prazer em satisfazer. Você não tem prazer em dar o melhor para o seu filho? Você acha que o pai não vai ter o prazer de fazer para nós o melhor, queridos? Com certeza ele quer o melhor para nós. Mas ele deseja primeiro ver um coração de filho. Seja filho. Seja filho. Deixa o papai governar a sua vida. Vocês foram assistir aquele filme lá, que passou lá na cabana? Aquele filme é legal. Tem algumas coisas que, mas ele é legal, porque ele mostra a relação de um filho com o pai. Como que o pai cura a dor na relação de filho. Vamos ser filhos, queridos. Vamos ser como Davi, lá no Salmo 131. Quero fechar essa ministração com esse salmo. Diz assim, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar a minha alma e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Olha que coisa linda. Davi foi um grande rei.
ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade. Ele tinha a força de Deus, venceu Golias, venceu tantas batalhas. Mas olha um coração, ele errou muito também. Talvez se ele tivesse tido a sensibilidade de ouvir mais a Deus, ele teria, que Deus avisa. Mas ele, muitas vezes, não ouviu. Aprendeu muitas coisas, Davi aprendeu na dor, no sofrimento. Mas ele tinha um coração rendido aos pés do Senhor. Pode ser que no momento mais dolorido da sua vida ele escreveu isso daqui. Pode ser que no início do seu reinado ele se achava. A gente faz parte da maturidade, né? Quando a gente se forma, está começando os primeiros... A gente se acha muito. Nossa, você quer ver? Eu já fui fazer uma vez seleção de médico. Tá a nossa amada ali, a Cristina, que é médica também, mas ela não se encaixa nesse cenário. Nem os nossos amados pastores, né? Gente, que dificuldade fazer seleção de médicos, vocês não têm noção. Nossa, vocês não têm noção. Eles não se deixam de ser entrevistados. Imagina, né? Tem muitos que se acham Deus, ou até mais que Deus, não é assim? A gente ouve muito isso. E outras profissões também, não é só médico, não. Eu lembrei do médico e foi bem difícil fazer entrevista com eles, uma época que eu fiz a seleção para médico. Então, queridos, isso não pode mais, né? Existe reinar na nossa vida, a gente precisa trocar a mentira pela verdade. E hoje o Senhor quer nos ver humildes aos seus pés. Como esse salmista, como esse momento que Davi escreveu ali. Não estou preocupado com grandes coisas. Estou preocupado em te buscar. Eu estou preocupado, Senhor, em fazer tua obra, como Jesus. Minha comida, fazer a tua vontade, Pai. A minha comida é ser canal de bênção na vida das pessoas. A minha comida é fazer a sua obra. É isso que é minha comida, essa é a minha vontade. Fazer a tua vontade. Buscar o teu reino. Em primeiro lugar, colocai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Não inverta as coisas, amados. Não vamos inverter. Não vamos inverter. Quando a gente inverte, a gente sofre. Envelhece mais cedo, adoece muitas vezes, porque a gente troca a ordem dos fatores. Vamos deixar Deus na frente. Coloca o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. E tudo vos será acrescentado. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é Pai. O nosso Deus é Pai. E Ele tem prazer em dar para os seus filhos. E o que o pai espera de um filho? Como está ali no Salmo 121. Essa atitude aqui. Eu quero encerrar deixando essa última palavrinha aí. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Queridos, criança se preocupa? Criança está preocupada em pagar a conta? Criança está preocupada em juntar seus celeiros? Criança está preocupada se vai chover, se não vai? Criança está preocupada se ela vai ter comida? Não, ela sabe que vai ter. Se ela tem um pai e uma mãe que cuida dela, e mesmo que não cuida, porque a Bíblia fala que ainda que seu pai e sua mãe se desamparar, eu não te desampararei. Amém? Mas a criança, queridos, ela sabe que a provisão virá. Ela sabe que os seus pais vão prover a sua necessidade. Ela não precisa se preocupar, se inquietar, achar que pode, querer controlar tudo. Não, ela descansa nos braços da sua mãe. Mamou, descansou, está tranquila. Papai e mamãe vai cuidar do bebê. Papai diz para você hoje, descansa. Eu vou cuidar de você. Eu cuido de ti. Eu cuido. O teu trabalho é só um. Descansa. Descansa. Se deixa moldar por mim. Isso é o mais importante que Deus quer de mim, de você. Se deixa moldar. Seja humilde. Se renda. Se renda. Deixa Deus conduzir tua vida. Deixa Deus. Não é o presidente que conduz a tua vida. Não é o governo que conduz a tua vida. Não é o empresário que conduz a tua vida. Não é teu patrão que conduz a tua vida. Não, amados. Quem conduz a tua vida, quem conduz a minha vida é o nosso Deus. Mesmo no deserto, Deus faz prosperar. Se você tem esse coração, se você está nele, brota a água do deserto, como foi com o povo de Israel. Brota a água. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém, queridos? Então nós aprendemos 3 coisas hoje, para a gente não esquecer mais.
Primeiro, vamos falar, repetir. Primeiro, eu não tenho controle. Diga isso, eu não tenho controle de nada. Segundo, a vida é curta e imprevisível nessa terra. Mas ela é eterna com Deus. Terceiro, eu preciso aprender a depender do meu Deus e do meu papai. Amém? Amém, queridos? É isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Vamos aprender. Vamos ter o nosso coração sensível. E vamos praticar. Não vamos sair daqui com as mesmas posturas. Deixa Deus conduzir tua vida. Ele sabe o que você precisa. Consulte-o. Não faça mais nada sem consultar o seu pai. Não faça mais nada sem depender do seu pai. Pode ser que você está vivendo hoje situações, consequência de não ter consultado o papai. Não ter perguntado para ele. Não ter se quebrantado. Não ter ouvido a voz dele. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é. Mas é possível. É possível. Amém, queridos? Amém. Então nós vamos orar agora. Amém? Se você sentiu o toque do Senhor, a equipe do louvor virá aqui. Nós vamos colocar o nosso coração diante do Pai. E outro só para a gente finalizar também, amados. Qual foi o fim de José? Quem sabe da história? O que aconteceu com José no final? Ele foi colocado numa posição de autoridade no Egito. A Bíblia diz lá que Deus era com ele. Era com ele. Diz assim, ó. Todo o tempo lá. Diz assim. O Senhor era com José. Que veio a ser homem próspero. O Senhor é contigo. E por causa disso, Ele te faz prosperar. Ele te faz frutificar. Porque Ele é contigo. Mais que as circunstâncias queiram barrar o seu crescimento, nada pode segurar o teu crescimento. Nada pode... Quero liberar uma palavra hoje para você. Nada pode liberar. Nada pode segurar a tua prosperidade. Nada pode segurar os planos que o Senhor tem para a sua vida. Receba isso, amados. Nada pode. Porque o Senhor, o papai, Ele é contigo. Ele é comigo. E por causa disso nós podemos voar nas asas do Espírito e nos deixar ser o que Ele deseja que sejamos, amados. Entregue-se. Ele só pede isso de mim e de você. Creia, se renda, se deixa conduzir, amoldar o teu coração. Dá-me o teu coração, filho. Vem aqui na frente. Entrega o teu coração para o Pai. Orabaxoia. Eu quero que você olhe agora para aquela situação que você estava afligindo o seu coração. E você veja agora Jesus entrando nessa situação. Eu quero liberar aqui uma palavra de prosperidade. Eu quero liberar aqui uma palavra de cura. Que você vai avançar. Nada, em nome de Jesus, nada tem poder para te segurar. Se veja agora avançando. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Apresento cada vida aqui, Senhor, a começar da minha. E declarando em nome de Jesus que os nossos olhos estão postos no Senhor. Elevo o meu coração a Ti. Elevo os meus olhos a Ti. De onde me virá o socorro? O socorro vem de Jesus. O socorro vem do Senhor. E eu já posso contemplar com os olhos da fé o Seu socorro agindo na minha vida. Eu posso contemplar com os olhos da fé o Seu socorro agindo em favor de cada um aqui, ó Pai. Porque o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. Diga isso, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E eu prosperarei. Eu prosperarei. Porque Ele é fiel. Aleluia.
Vamos aplaudir ao nosso Deus, que Ele é fiel, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Aleluia, aleluia, aleluia.